O verso 1 do Salmo 122 é um verso muito repetido pelo povo de Deus ao longo da história. Como é esse verso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Provavelmente todos nós sabemos decor esse verso, já falamos muitas vezes esse verso. Ele demonstra a alegria dos peregrinos, do povo de Israel, quando vinham para Jerusalém. Ele também mostra a alegria dos cristãos ao chegar à igreja. Vejam lá, vamos ler os primeiros 5 versos deste salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como estatuto de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. O que era esse testemunho de Israel? Esse testemunho de Israel, irmãos, era o tabernáculo, o templo, melhor. O testemunho de Israel era também a arca do testemunho. E os tronos de juízo. Os tronos do juízo, porque em Jerusalém é que se dava também o juízo das questões entre o povo. Vou ler um texto da nossa lição. Jerusalém era o centro da vida da nação, pois ali estava o testemunho de Israel e os tronos da justiça. O testemunho de Israel refere-se ao santuário, chamado de o tabernáculo do testemunho, e continha a arca do testemunho. Os tronos estabelecidos para a justiça retratam o sistema judicial em Jerusalém. A peregrinação era, portanto, o tempo em que se podia buscar e obter justiça. A fidelidade a Deus e a administração da justiça às pessoas deviam estar sempre juntos. Por isso que o povo ficava feliz, eles se alegravam quando iam à casa do Senhor. Porque lá eles viam o testemunho, eles estavam próximo do testemunho, da arca do testemunho, ou eles estavam no templo, que era chamado também o tabernáculo do testemunho, e eles também podiam ver a aplicação da justiça. Por isso o povo hebreu orava pela paz em Jerusalém. E agora esses versos que se seguem mostram o principal objetivo do verso, orar pela paz em Jerusalém. Salmo 122, 6-9. Orai pela paz em Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Orar pela paz em Jerusalém, orar pela paz na cidade, orar pela paz da comunidade. Orar pela paz em Jerusalém invocava as bênçãos divinas sobre a cidade e seus habitantes e unia os adoradores, fazendo com que a paz se espalhasse entre eles. Como é que Jerusalém podia ser uma cidade de paz? Ela só podia ser uma cidade de paz se houvesse paz entre os seus habitantes, entre os seus moradores, entre os próprios filhos de Deus. Se existisse paz entre os filhos de Deus e Deus, aí então Jerusalém seria uma cidade de paz. Assim, a oração pela paz de Jerusalém transmitia um apelo ao povo para que vivessem em paz com Deus e uns com os outros. Na paz em Jerusalém, o povo prosperaria, conforme está lá em Salmo 147, dos versos 12 até o verso 14. Na verdade, irmãos, a paz em Jerusalém era a paz do povo de Deus, era a paz da igreja. A igreja é o povo de Deus hoje. E é preciso que haja paz. O Salmo nos ensina que a oração pelo bem-estar da comunidade de fé deve ser o assunto principal das orações dos filhos de Deus. Pois somente um povo forte e unido pode proclamar as boas novas da paz e salvação de Deus no mundo. Paz, amor entre os irmãos. Como o Senhor Jesus disse, vocês vão ser conhecidos
pelos outros como meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Esse texto se encontra lá em João 13, 34 e 35. Amor entre os outros, irmãos, amor uns com os outros, é a identidade do cristão e deveria ser também a identidade do povo de Deus no passado. Orar pela paz de Jerusalém ainda é um privilégio e uma responsabilidade dos crentes, pois mantém viva a esperança da vinda do reino de paz de Deus no fim dos tempos. Esse reino de Deus no fim dos tempos abrangerá não apenas a cidade de Jerusalém, mas todo o mundo. Orar pela paz em Jerusalém. Orar pela paz dos seres humanos com o Senhor Deus. Orar pela paz entre os seres humanos. Esse deve ser o nosso objetivo, irmãos, e aprendemos isso no Salmo 122. Nos alegramos quando vamos à casa do Senhor, mas nos alegramos também quando oramos pela paz e quando promovemos a paz na casa do Senhor. Enquanto cristãos, irmãos, nós devemos ser promotores da paz na família, promotores da paz na igreja, na sociedade, no local de trabalho, na escola. Promover a paz, orar um pelos outros. Esse é o objetivo, essa é a ordem de Deus para cada um de nós.